Fala galera, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, o tema da aula de hoje é um tema proposto por um inscrito. Um inscrito comentou o seguinte: professor, tem como falar sobre MDC? Tem sim, o canal atendeu o seu pedido. Então, se você tem algum conteúdo, alguma dúvida aí, que a pessoa passou lá na hora, você não quis levantar a mão, estava com vergonha, ou se você realmente não entendeu o conteúdo, coloca aí nos comentários. O próximo vídeo pode ser dedicado para você, beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, tema da aula de hoje, MDC. Mas professor, o que significa MDC? MDC significa máximo divisor comum. Galera, quando eu tenho, por exemplo, dois números, tem como eu encontrar um número que seja o máximo divisor entre eles? Como assim o máximo divisor entre eles? Se você pega, por exemplo, o número 4 e o número 6, quais são os divisores de 4? 1, 2, 4. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo e é o maior número? É o 2. Ó, vamos anotar aqui, ó. Rapidinho. Olha aqui, ó. Nós temos o número 6 e o número 4. Quais são os divisores de 6 e os divisores de 6 são quais? 1, 2, 3 e o 6. E os divisores do 4? 1, 2 e 4. Olha lá, galera. Repara, qual é o máximo número, tá, que divide os dois ao mesmo tempo? Repara, é o 2. Então, o MDC entre 6 e 4 é o 2. Mas repara, para você entender bem de MDC, você precisa ter a tabuada em dia. E aí, como é que está a sua tabuada? Você está, né, com a tabuada em dia? Então, se você não está, galera, pratica bem a tabuada, porque ela é uma ferramenta muito utilizada na matemática. Beleza? Então, acompanha aqui comigo. Eu vou apagar essa partezinha para a gente não comprometer a aula. Certo? Aqui, ó. Apaguei. Vamos lá. Então, como calcular o MDC? Galera, tem duas formas de você calcular o MDC. Pode ser pelo algoritmo de Euclides ou pode ser pelos fatores comuns no MMC, tá? Então, eu vou começar aqui falando sobre o algoritmo de Euclides. Então, repara aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o exemplo. Calcular o MDC de 18 e 60. Quando a gente faz o algoritmo de Euclides, que também é conhecido como jogo da velha, nós precisamos colocar o maior número do MDC na frente e o outro número nós colocamos do lado. Então olha aqui, nós temos aqui, ó, o 60 e o 18, como pede o exercício. Galera, você precisa fazer essa conta aqui, ó, 60 dividido por 18. Aí, é o que eu falei, a tabuada ela precisa estar em dia para você acelerar as contas. Se você consegue fazer na cabeça 18 vezes 1, 18, 18 vezes 2, 36, 18 vezes 3, 54, olha só como é que acelera o teu exercício. Mas, professor, eu não tenho a tabuada na cabeça. Então, vamos lá. Vou dividir 60 por 18. Aqui não tem saída, porque eu não posso baixar o 6, porque o 6 é menor do que 18. Então eu preciso baixar literalmente aqui, galera, ó, o 60. E aí qual é o número na tabuada do 18 que é o mais próximo de 60? É o 3. 18 vezes 3, se você não soubesse, vai lá no cantinho e faz a tabuada do 18. 18 vezes 3, 54. Para 60, quanto que é? 6. Então repara, o que eu vou fazer? Ó? Eu coloco aqui na fileira do meio, eu vou colocar o 60 e o 18. Em cima, galera, eu coloco o número que eu estou multiplicando, que vem a ser o quociente. Então, olha lá, 18 vezes 3 é quanto? 54. E resta quanto para 60? 6. Aí eu venho aqui embaixo, nessa fileira de baixo, eu coloco o resto. Então, olha aqui, ó. Quanto que falta para 60? 6. Aí eu vou repetir o resto lá na fileira do meio. Olha lá, do lado do 18, eu vou repetir o 6, ó. E aí eu fico agora com que conta? 18 dividido por 6. Se você não sabe que o 18 está na tabuada do 6, faz a tabuada do 6 no cantinho que você vai descobrir. Beleza? Olha aqui, ó. 18 dividido por 6, baixa o 18, 6 vezes 3, 18. Resto 0. Então, lá, o quociente nós já havíamos combinado que nós colocamos em cima
E o resto nós colocamos embaixo. Ó. 18 dividido por 6 é a mesma coisa que 6 vezes 3, 18. Resto quanto? 0. E mais uma vez, eu repito, nós colocamos o resto aqui na frente. O nosso objetivo é esse, é tornar aqui, ó, na fileira do meio, nós colocarmos o número 0, beleza? Então, qual é o MDC entre 18 e 60? Olha lá, é o número que você colocou antes do 0. Então, qual é o número que você colocou antes do 0? 6. Então, o MDC entre 18 e 60 é 6. Antes da gente vir para cá e fazer a segunda forma de calcular um MDC, que eu considero mais fácil do que fazer pelo algoritmo de Euclides, e eu vou explicar o porquê, tem exercícios que eles pedem para você calcular o MDC de 3, 4, 5 números. Imagina você calcular esse MDC de 5 números pelo algoritmo de Euclides. Dá muito trabalho. Então, eu sugiro sempre fazer pelo método de baixo, tá? Pelos fatores comuns no MMC. Mas a gente já vai ver isso. Eu passei mais um exercício aqui, ó, pra gente ver. Então agora eu quero calcular o MDC de 48 e 72. Vou apagar aqui, ó. Como eu vou fazer? De novo, eu coloco na fileira do meio o maior número entre 48 e 72 é o próprio 72, e depois eu coloco o 48. Qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar o 72 e vou dividir por 48. Aí eu vou fazer aqui, ó, 72 dividido por 48. Galera, 48 vezes 1, 48. 48 vezes 2, 96. 96 passa de 72. Então, por isso que eu vou fazer 48 vezes 1. E aí, qual é o resto? Quanto que falta para 72? 24. Então, mais uma vez, ó, em cima eu vou colocar o quociente e aqui embaixo, na linha de baixo, eu vou colocar o resto. Olha lá, 48 vezes 1, 48. Resto quanto? 24. E aí, o resto, ele vai para frente. Olha lá, coloquei o resto lá na frente. Ó. Agora eu vou calcular, ó, 48 dividido por 24. Para quem aí, ó, é bom em conta, já sabe que o 48 está na tabuada do 24. Ó, 48 dividido por 24. 24 vezes 2, 48. Para 48, resto 0. Mais uma vez, eu vou frisar aqui, a tabuada é muito importante, beleza? Então, galera, se você ainda está com dificuldade na tabuada, você vai ter dificuldade para progredir. Então, mais uma vez eu repito, faça sempre a tabuada, decore a tabuada, para que nesses casos vocês tenham facilidade. Aí você fala assim, professor, mas a tabuada normalmente é até o 10. O senhor está fazendo a tabuada do 24. Eu sei, mas não tem como eu exigir aqui de vocês que vocês aprendam, né, a tabuada do 24, do 25, do 50 de cabeça, se vocês ainda não aprenderam a do 10. Beleza? Então assim, se você já decorou até o 10, não custa nada se você continuar aumentando a sua tabuada. Vou fazer a tabuada do 11, do 12, do 13, mas aí fica a teu critério. Você pode chutar valores, tá? Você pode fazer aqui, por exemplo, 24 vezes 3. Você ia descobrir 72. Aí você fala, pô, peraí, o 72 é maior do que 48. Então eu vou chutar um número para baixo. Vou fazer 48 vezes 2. E aí você ia descobrir que ia dar... você ia fazer 24 vezes 2. E aí você ia descobrir que ia dar 48. Então vamos lá. Resto 24, a gente coloca na frente. 48 dividido por 24 dá quanto? 2. Ah, quociente 2 e resto quanto? 0. E aí, mais uma vez, o resto vai para frente. Quando nós chegamos aqui na linha do meio, nós encontramos o 0, a conta termina. E o MDC entre os dois números vai ser o quê? Vai ser o número anterior. Então, qual é o MDC entre 48 e 72? 24. Beleza? Então, esse é o método de algoritmo de Euclides. Eu, particularmente, não curto, tá? Vou mostrar para vocês. Vou apagar aqui, ó. E vou calcular o MDC entre 18 e 60 pelos fatores comuns no MMC. Então, vamos lá, olha só. Do lado direito, nós colocamos os números primos. Então, primeiro número primo, 2. Nós temos aqui, ó, dois números pares. Não tem problema, bastava ter 1. 1 eu já seria suficiente para colocar aqui o primo 2. Então aqui, ó, coloquei o número primo 2. 18 divide por 2? Divide. Resultado, 9. 60 divide por 2? Sim. Resultado,
30. Olha aí, ó. O 2, ele não dividiu os dois ao mesmo tempo? Se dividir os dois ao mesmo tempo, a gente marca. Próximo número. Vamos lá. Aqui eu ainda tenho um número par. Então eu ainda posso ir por 2. Ó. O 9 divide por 2? Não. Então a gente repete. 30 divide por 2? Divide. Resultado, 15. Ó. O 2, ele dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. Então eu não vou marcar. Beleza? Eu não tenho mais número par. Então eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Olha, o 9 está na tábua do 3. Então vamos lá, vamos por 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Olha aí, ó. Dividiu os dois ao mesmo tempo? Dividiu. Então a gente marca. E agora? Eu ainda tenho um número múltiplo de 3 aqui, ó. Então eu vou de novo por 3. 3 dividido por 3, 1. E o 5 vai repetir. Olha só, não importa, tá? Não importa qual é o número que eu vou ter que colocar aqui, porque um deles já é 1. Se um deles já é 1, então eu não vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Então eu não vou marcar um número. Repara que eu não falei, mas eu não marquei o 3, porque o 3 só dividiu o 3. O 3 não dividiu o 5. Então eu não marquei. Pronto, tá? Como eu não preciso mais continuar, porque qualquer número que eu coloque aqui, que no caso vai ser o 5, eu não vou conseguir dividir aqui por 1, porque o nosso objetivo já é chegar aqui do lado esquerdo 1. Então, não importa o número que eu vou colocar aqui, tá? Eu não vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu não vou precisar marcar. Se eu não preciso marcar, então o problema ele morre ali. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números que eu marquei. Quais foram os números que eu marquei? 2 e 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então eu venho aqui e coloco 6. Lá. Então, galera, o MDC entre 18 e 60 é quanto? 6. Repara que é muito mais fácil do que pelo método de Euclides. Basta você marcar aqui no MMC, como se você estivesse fazendo no MMC, os números que dividem ao mesmo tempo. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Olha só, 48 e 72. Primeiro número primo, 2. Por quê? Porque nós temos números pares. E números pares são divisíveis por 2. Galera, quem tiver dificuldade nisso, estuda divisibilidade. Tá bom? Divisibilidade, fala um pouquinho sobre isso. E vai ajudar vocês na hora de fazer aqui o MMC, o MDC, enfim. Vamos lá. 48 dividido por 2 é 24. 72 dividido por 2, 36. Ah lá, dividiu os dois ao mesmo tempo? Dividiu. Então a gente vai marcar. Continuo por 2, ó. 24 e 36 são múltiplos de 2. 24 por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Marca. Marca aqui, ó. Olha lá. Dividir os dois ao mesmo tempo, então a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar. Então, próximo aqui, ó. Próximo número primo. 12 e 18. Nós vamos continuar por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Dividir os dois ao mesmo tempo? Marca. Próximo. Nós temos ainda um número par. Então eu vou continuar por 2. 6 dividido por 2, 3. E aqui o 9 não divide, então ele repete. Olha aí, ó. Dividir os dois ao mesmo tempo? Não, então eu não vou marcar. Próximo número. Bom, acabaram-se os números pares. Então agora qual é o próximo número primo? É o 3. Curiosamente, os dois são múltiplos de 3. Então lá, vou por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Olha aí, ó. Vou marcar porque dividiu os dois ao mesmo tempo. E aí, galera, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Olha lá, um deles já alcançou o quê? 1. Então, qualquer número que eu coloque aqui agora não vai dividir os dois ao mesmo tempo. Por isso que para fazer o MDC, basta o que já está no quadro. Olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Olha lá, nós encontramos, ó, o mesmo resultado embaixo e em cima. Eu, professor Bruno, considero esse método de baixo, tá? Pelo método de MMC, muito mais fácil do que pelo método de algarismo de Euclides. Mas aí fica a teu critério. Se você acha o método de Euclides mais fácil, faz pelo método de Euclides, beleza? Vou apagar o quadro e vou pegar uma questãozinha de vestibular para a gente ver a aplicação de MDC. Galera, essa foi a aula de hoje. Se você gostou da aula, curte aí o vídeo.
se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com os amigos, manda lá nos grupos, fala assim, pô, segue lá esse cara é maneiro, porque eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Então, próxima aula vai ser uma aula sobre exercícios de MMC e MDC. Essas duas matérias elas são muito recorrentes em concursos militares, no Enem, em qualquer vestibular. Então, até o próximo vídeo, fica com Deus e um grande abraço.